Olá, eu sou o Renan Guerra. Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai discutir por que as marchinhas de carnaval sumiram. Elas eram um hit até ali a década de 60, a gente conhece quase todas, mas elas pararam de chartear, né, de ser hit radiofônico. E para esse papo especial, a gente recebe hoje aqui o Pedro Wilmersdorf. Muito difícil o sobrenome dele, não sei se eu acertei. Seja bem-vindo, Pedro. 9.9. Bem, oi, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que muito me interessa. Mas antes da gente começar o papo, minha amiga Isadora, qual é o recadinho? Ah, meu amigo Renan Guerra, o nosso recadinho de sempre. Quem ainda não segue a gente nas redes sociais, passa lá. @podcastvfsm em todos os lugares. Temos também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Fica tudo compiladinho lá para vocês, todas as dicas, o que rolou no episódio, para quem perdeu. E também, muito importante, lembrar que a gente tem o nosso Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. Se você puder, a partir de R$5, você ajuda a gente. Sim, nós precisamos de ajuda financeira, moçada, para manter nossos equipamentos, nossos registros online, enfim, para a gente poder seguir aqui. Então, se você puder ser um madrinho, passa lá, né? padrim.com.br/podcastvfsm. E você, a partir de R$5, você tem contrapartidas. Você recebe episódios com muita antecedência. Vocês podem participar do nosso grupo fechado no Telegram. And vocês podem também acompanhar a nossa gravação. Por exemplo, hoje aqui, que a gente tá gravando, tem um monte de gente. Quem tá aí, Nick? Nossa, hoje a casa está cheíssima. Beatruzes, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, Lucas da Ascensão, Pedro Coelho, Roberto Souza, Tuane Malman, Valmor Viana, tem gente pra caramba. Pedro Carvalho acabou de entrar, está entrando agora nesse exato momento. Enfim, isso. Casa cheíssima. Casa cheia. É importante falar que o tempo é apenas uma construção. E a gente tá gravando esses programas adiantados antes do carnaval. Então os nossos apoiadores, eles estão tendo acesso no tempo que é o tempo que seria o tempo correto. Mas o tempo a gente constrói. Então você que tá ouvindo depois vai ouvir depois. Mas é isso. Perfeito, dado o recado, bora. Maravilha. Eu acho que antes da gente conversar sobre as marchinhas, é importante perguntar pro Pedro qual a sua relação com o carnaval, se essa é uma paixão que vem desde sempre, como é pra você? Sim, carnaval sempre esteve presente na minha vida por alguns motivos, assim. Em relação às escolas de samba, meus pais desfilaram muito tempo em escola de samba. Só na Mocidade Independente eles desfilaram 15 anos. Era um período áureo, assim, da Mocidade, né, vários títulos ali entre as décadas de 80 e 90, que foi, curiosamente, quando eu nasci e quando, eles estavam ali desfilando todo ano. Então, minha infância era ir na quadra da Mocidade, pegar as fantasias lá na Vila Vintém, aqui na Zona Oeste. Então isso já ia, né, me levando pro ambiente das escolas de samba. Fora isso, meu pai tocava instrumentos. Meu pai tocava gugu em vários blocos da cidade. Então eu também ia acompanhá-lo. Então meio que não tinha para onde fugir. Poderia não ter curtido, mas de fato é uma paixão que desde pequeno sempre teve. E veio paralelamente a outras fases da minha vida, né? Eu fui um jovem que gostava de indie rock, e depois virei meio hipsterzinho e tal, mas o carnaval ali… Eu sempre brinquei com os meus amigos que no período de fim de dezembro até o carnaval ali, final de fevereiro, eu sumia, né? Porque é isso, eu fugia das nights alternativas e ficava enfiado em Sapucaí. Perfeito. Era isso. Depois eu volto. E isso acabou se manifestando também no seu trabalho, né? Que é uma parte que você acabou cobrindo também carnaval, né? Sim, eu, enfim, sou jornalista, né? Eu tô há 8 anos já no Jornal Globo aqui no Rio. Passei pelo Jornal do Brasil e minha cobertura de carnaval começou no Jornal do Brasil, né? Eu cobri camarote durante uns 6 anos, camarote da Brahma, esses grandes camarotes. Ai, que babado! Era muito… Eu estive num ano icônico, um parêntese aqui, que era um ano que Dado Dolabella não podia chegar perto de Luana Piovani. Que tinha restrição, gente. E ele levou uma trena, pro camarote. Então virou tipo um auê, assim, esse tipo de coisa. E aí depois passei a cobrir pista, né? Cobrir os desfiles mesmo. Só que eu vou te dizer que, assim, para um cara que é muito apaixonado por carnaval,
às vezes trabalhar também cobrindo não te prende um pouco. Então, assim, Sim. teve um ano, por exemplo, que a Mangueira foi campeã com a Maria Bethânia em 2016. Eu queria muito acompanhar o desfile, mas a minha missão era ficar na dispersão esperando a Bethânia. Então, assim, por mais gloriosa que fosse essa missão, eu queria ver a Mangueira desfilando, né? Então, você fica nesse duelo ali de sensações quando você está trabalhando com o que você mais ama. Mas nunca me atrapalhou de forma, assim, pesada. Nunca diminuiu a minha paixão, o fato de eu trabalhar muitas vezes cobrindo carnaval. Maravilha. E vocês, meus amigos Isadora e Nick, qual é a relação de vocês com o carnaval? Vocês cresceram indo para o bloco, para bailes? Aí deixa eu contar, eu sou de Sorocaba, né? Interior. Então, a cultura de carnaval de clube era muito fervida. Até, tipo, meus 20 e poucos anos. Sempre fui. Quem até vê, quando ela eu tem tava. 40 anos. Quando eu tenho 49 agora, né? Completando essa semana. Não, brincadeira, eu tô com 30, gente. Mas assim, parando pra pensar, é muito louco, porque até uns. Até acho que uns 5 anos, 6 anos atrás, eu ia nos carnavais. Quando eu não viajava e ia pra Sorocaba, eu acabava indo. Ou no pré-carnaval, que era muito classic lá em Sorocaba. Do clube de campo de Sorocaba. Era o pré-carnaval, que a gente ia paquerar, dançar tchacabum. Finalzinho, dançava as marchinhas, confete, chão de madeira, aquela coisa. E aí, desde pequenininha, indo no clube, no Ipanema Clube, que era também um clube lá de Sorocaba, sempre clássico, aqueles carnavais que, tipo, pega a mesa, vai a família, vai o tio, e aí os pequenininhos ficam correndo atrás, tipo, serpentina, confete. Galerinha já mais amoçadinha fica ali na varanda dando uns beijos, aquela coisa, né? E assim, eu sempre amei. Eu amo muito, 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 muito carnaval. Amo todas as frentes, né, do carnaval. Gosto de marchinha, gosto da parte de samba, gosto da parte dos mais recentes, tipo axé. Enfim, eu gosto de todas as frentes. Então eu sou muito fervida do carnaval. Como o nosso querido amigo Pedro comentou, também eu ficava meio fugida no verão. Só assim, dançando, depois eu voltava pro rock, entendeu? Eu amo. E você, Nick? Você era emo, mas também ia pro carnaval ou só para o bloco emo? Não, eu sou o eterno indie chato. E logo que eu me mudei pra São Paulo, que começou essa movimentação de bloquinhos e tal, eu tentei ir, que era, sei lá, um bloquinho indie, assim, e foi muito chato. Aí eu só nunca mais voltei. Então, eu tenho zero experiência com carnaval e hoje em dia eu me acho velho pra estar lá. Então, eu tô nessa dualidade, tipo, seria legal ir, mas puta, será que eu já não estou velho demais pra isso? Não tá não. Pode parar com isso, hein? Mas é isso, assim, tipo, de vivência de carnaval em São José, eu tive zero. Eu ia mais pra, tipo, sei lá, ia pra alguma chácara com os amigos e ficava lá, tipo, se divertindo e enchendo a cara. Era mais isso que eu fazia do que… E só um parênteses, o Nick ia curtir com os amigos, e quando eu não tava no carnaval lá do clube, eu tava o quê? Torando axé, folia, Band, SBT, amo as coberturas. Carnaval da Rede TV. Eu amo Carnaval da Rede TV. Eu vi Senhora. o Cu Verde ao vivo. Esse é, tipo, ninguém Eu já falei, tira né, que isso eu de fiz. mim. Eu já falei nesse programa que eu fiz freelancer pra Rede TV, mas eu trabalhei Sim. um ano antes do Um Cu ano Verde, antes então do eu Cu não vi Verde. isso aí. Mas eu cobri o carnaval da Rede TV, eu fazia redes sociais deles. Foi uma experiência meu Deus. única. Até hoje não recebeu. Não, eu recebi, porque não era freela, era terceirizado, não era tudo por eles. certinho. O Coverde é aquele tipo de evento que você se pergunta onde você estava quando apareceu o Coverde. Cara, eu tava Em vendo, rede nacional. cara. Eu tava vendo, cara. Eu também sou que nem a Isa, de cidade do interior, então eu ia muito em baile de clube, assim, que era fechado, porque na minha cidade não tinha carnaval de rua. Teve muitos anos, teve muita facada. Aí a prefeitura proibiu, era só na Caraca, cidade cara. vizinha. Mas é que a cidade vizinha também tem, tipo, tinha rio, essas coisas. Então as pessoas faziam realmente carnaval de rua, elas acampavam lá e ficavam, tipo assim, Jura? todos os dias do carnaval. E aí eu era muito novinho pra ir, eu ficava na minha cidade, eu só ia nas matinês. Mas era esse esquema de baile mesmo, de clube. Mas eu era aficionado pelo carnaval da TV. E era todo ano, quando eu era criança, era minha meta sempre ficar até a madrugada, ver amanhecer as escolas. Eu quase nunca conseguia, mas eu montava, tipo, todo um acampamento na sala, dizendo… Esse ano eu vou conseguir ficar até a última escola. Aí quando eram as escolas que eu gostava, desfilando lá de manhã, eu ficava triste, porque eu sabia que eu não ia resistir até elas.
De todo modo, eu acho que especialmente essas festas de clube, elas eram muito marcadas pela marchinha. E a gente que é dos anos 90, acho que pelo axé, todo esse boom que foi muito gigantesco. Mas eu acho que a marchinha é uma coisa que tá presente, todo mundo conhece as principais marchinhas. É uma coisa meio surreal, porque a maioria delas, das grandes marchinhas de sucesso, a gente vai ver que tem algumas poucas que fogem a essa regra, mas a maioria foi criada até o final da década de 50, início dos anos 60, assim. A marchinha é um estilo que ele veio importado para o Brasil, descendendo diretamente dessas marchas populares portuguesas. Eu não vou saber explicar tecnicamente, mas ela tem o compasso binário das marchas militares, e ele é um pouco mais acelerado e tem essas melodias mais simples e essas letras que têm um duplo sentido, tem uma brincadeira e que acabam pegando fácil, assim. O marco principal da marchinha é a marchinha da Chiquinha Gonzaga, o Ó Abre Alas, que foi feita em 1899. Ó abre alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar, a jardineira abandonou. A Chiquinha Gonzaga é uma figura, acho que fundamental para nossa música de uma forma geral, assim. Ela é uma figura, inclusive, que nos últimos anos se passou por uma reavaliação de como a sua história era contada, da mesma forma que se pensou no caso do Machado de Assis. No caso da Chiquinha Gonzaga, se entendeu que ela é uma mulher racializada. Alguns historiadores já entendem que ela era uma mulher negra. Ela é neta de escravos, na verdade, né? Sim. De pessoas escravizadas. Então a história dela tem uma relação de musicalidade que está relacionada a essas referências que são europeias por causa da formação clássica dela. Mas eu acho que a Chiquinha é tipo um primeiro ponto que a gente tem de pensar uma música brasileira. E aí se questiona essas coisas. Tem uma minissérie importante da Globo que conta a história dela. Só que ela é interpretada pela Gabriela Duarte e a Regina Duarte. Felizmente, envelheceu muito mal, isso que eu ia falar. Porque eu amava essa série, eu lembro que eu assisti super. Eu lembro que eu fiquei assustada no último episódio, quando ela tá, tipo, velha. Que a maquiagem é uma maquiagem muito creepy! É muito bizarra! Ela tá, tipo, um fofão, assim, tipo, parece fofão. A maquiagem tá muito estranha, gente. Muito, muito estranha. Enfim. Mas é muito legal, porque eu lembro que eu gostei muito de aprender a história dela, assim. Claro que tem, né, umas pataquadas ali, mas é bem coisa de série, mas eu acho que é Sim. interessante o quanto essa série que passou, se não me engano, em 99 ou 2000. Eu era muito pequena. Era ali nessa fase que se celebrava a história do Brasil. Eu acho que ela é muito importante para que as pessoas tenham uma ideia de quem foi a Chiquinha Gonzaga. E acaba que, querendo ou não, isso fica no imaginário das pessoas. E você fica com essa ideia de que essa personagem existiu. O entrecruzamento das temáticas, né? A primeira vez que eu ouvi falar em Chiquinha Gonzaga, eu tinha 8 anos. Eu lembro, porque foi uma fita cassete que eu tinha, porque ela foi enredo da Imperatriz em 97. Sobre a história dela e tal. Só que é isso, a primeira personificação que eu fui ter foi na TV. E justamente como uma atriz embranquecidas, né? Então, assim, a Imperatriz, ela me trouxe em 97 a figura… Existe essa pessoa, Chiquinha Gonzaga e tal, mas a personificação foi só com a série de TV de uma forma, digamos assim, tanto quanto equivocada, né? Falando nesse aspecto racial. Sim. Eu acho que dá pra trazer aqui também o Projeto Quirino, que é um podcast fudido. Acho que é o 3º ou 4º episódio dessa série. Ele toca sobre música e fala sobre ela de um jeito que é muito interessante, assim. Tipo, conta a história, a trajetória dela e as coisas que ela fez. Acho que vale muito a pena, assim, pra se aprofundar um pouco mais na figura dela. Acho que a gente não vai tocar tanto nisso, a gente vai passar mais reto. Mas acho que também é importante falar de como ela… Enfim, ela era uma mulher muito foda, assim. Tipo, ela era anti-escravista. Enfim, tipo, tinha todo um movimento pró-mulher e tal. E toda a história de vida dela. E acho que isso se liga direto à música dela, porque… Tipo, ela foi meio que criada num ambiente mais rico, assim, né? Do Brasil daquela época, ali no século XIX. Mas ela sempre teve uma atitude muito pró-povo, assim. Então ela pega tudo que é… tipo, dessa origem europeia e transforma isso numa cultura popular, assim. Até meio que tirando um sarro com a própria alta cultura, assim. Então,
durante muito tempo ela foi muito mal vista por conta disso, mas ela se tornou, né, tipo, meio que um símbolo das nossas marchinhas. E acho que daqui pra frente todos vão seguir mais ou menos isso, assim, de tirar um sarro, assim, dessa alta cultura, ou de pegar coisas do dia a dia e transformar isso nessa coisa meio de duplo sentido, enfim, de ter uma mensagem ali por trás além da piada, sabe? Sim. Eu acho que a marchinha tem esse caráter de ser um cancioneiro mais leve e não tão rebuscado ou complexo quanto outras musicalidades eram nesse momento. E eu acho que o carnaval sempre teve essa liberdade de permitir ter esse bom humor e essa brincadeira. Tanto que algumas coisas a gente pensa assim, nossa, isso é tipo da década de 30, década de 40, e eles fazem umas piadas de duplo sentido que você fica… Sim. Como se isso era permitido. Era permitido porque era carnaval, né? Então carnaval se deixa essas coisas fluírem. E eu acho que a marchinha é um tópico importante para isso. E a marchinha acaba tendo o que a gente chama dessa era de ouro, que vai dos anos 30 até o final dos anos 50. E ela vai fazer muito sucesso nas vozes de diferentes intérpretes, como a Carmen Miranda, a Emilinha Borba, o Almirante, o Mário Reis, a Dalva de Oliveira, o Silvio Caldas, Jorge Veiga e o Blackout. E que são composições de autores que também muitos de nós conhecemos por nome, são autores muito simbólicos da música brasileira, como o João de Barro, o Braguinha, o Noel Rosa, o Ari Barroso, o Lamartine Babo. Então são diversos nomes que estavam atrelados a outros ritmos, que às vezes estavam atrelados ao samba-canção, as cantoras de rádio, todas essas coisas, mas que na época do carnaval se atrelavam ao universo da marchinha. De todo modo, eu acho que a figura central e inicial do que a gente pode pensar, tanto para a marchinha, quanto a gente pensar de uma imagem inicial de carnaval, é a Carmen Miranda, né? Mamãe Eu Quero, que é talvez uma das maiores marchinhas que a gente tem, foi um dos grandes hits na voz da Carmen. Tanto que se vocês entrarem no Spotify, vocês vão ver que tem versões em várias outras línguas, assim. Tem, tipo, às vezes a música tá com um nome espanhol, um nome inglês, porque tem essa coisa da Carmen ser uma figura que… Exportou a música brasileira, né? Tipo… Sim. E meio que definiu esse imagético do que é Brasil, para o bem e para o mal, tanto que ela é meio que a representação imagética do que é uma mulher latina no cinema hollywoodiano. E são imagéticos que eles repetem até hoje. Mas eu acho que ela é uma figura musicalmente muito fundamental, né? E é curioso que a versão, por exemplo, de Mamãe Eu Quero, a original, de 1939, ela tem outra toada, assim. Ela é um ritmo muito mais… lento do que isso, mas eu acho que a Carmen Miranda, assim como as marchinhas, é essa imagem que a gente sempre tem, né? A gente sempre tá relacionado à imagem de Carmen Miranda. Eu acho que é uma coisa meio natural de todo brasileiro, assim. A gente nem sabe onde a gente conheceu Carmen Miranda. Nossa, outra coisa que eu tava pesquisando hoje é o papel do rádio na disseminação dessa Super. música. Porque, tipo, na época ali, principalmente no Estado Novo ali, tipo, na Era Vargas… ele usava muito, né? Por ele ser um populista, ele sempre usava o rádio como uma figura. Até aquela música, quando a gente falou dos jingles políticos lá, aquele como é que era? Bota o retrato do velho. Era bem isso, assim. No fim, era uma marchinha carnavalesca, sabe? Sendo usada como uma forma política dele tentar se alçar de novo eleitoralmente e tal. Então… eu acho que o rádio aí, principalmente, né, essas questões políticas, tem um papel bem importante, bem interessante em como as marchinhas vão se disseminar pelo Brasil, que é gigante, no fim das contas, né? Tipo… Sim, até porque a gente pensa que essa era de ouro da marchinha tá relacionada à era de ouro do rádio. Do né? rádio, Que exato. é uma fase que dificilmente as pessoas iriam ter uma vitrola ou alguma coisa desse tipo. Só pessoas muito ricas tinham um negócio desses. E essas canções se espalhavam mesmo pelo rádio. E aí tem diferentes variações. Tanto que a gente vai ver que às vezes algumas músicas vinham de outros estados e ganhavam versões no Rio ou em São Paulo, que se adaptavam a esses diferentes mercados. Tanto que algumas marchinhas têm variações regionais e tudo mais por causa disso. Porque o Brasil, querendo ou não, é um
é um país continental. E o carnaval tem manifestações muito diversas Diferentes em cada região. sim. Sim. Isso é, tipo… O carnaval do Nordeste é completamente diferente do daqui, sabe? Tipo, que também é… Eu não sei do Sul, mas eu creio que também seja alguma coisa diferente. Na época também era algo Sim, tipo, que só tinha porque lá, assim. quando a gente está falando dessas marchinhas, elas estão acontecendo especialmente aqui no Sudeste. E elas partem do Rio de Janeiro, que era a capital do país, para os outros estados. E alguns outros estados no Nordeste, no Norte, tinham outras manifestações sonoras do carnaval que já estavam tomando esses espaços e que meio que competiam com essas coisas. Tanto que a gente vai ver que em alguns anos o frevo é uma competição direta da marchinha, porque ele é uma outra sonoridade, assim. E eu acho que quando a gente avançar um pouco, a gente vai ver como esses outros gêneros têm influência na queda da marchinha, digamos assim, né? Mas a gente estava falando da Carmen Miranda. É interessante pensar que ela tem, tipo, muitas músicas clássicas, né? Como O Que É Que a Baiana Tem, Adeus Batucada, Cantoras do Rádio, Taí, Balancê, que são essas músicas que algumas são mais marchinhas, outras estão entre o samba canção e a marchinha. Ela era uma cantora de samba. Essas músicas faziam muito sucesso a partir dos filmes dela também, porque muitas vezes, mesmo nos filmes que ela já fazia nos Estados Unidos, ela ainda cantava músicas em português. Então, eu acho que isso cria uma imagem muito forte da Carmen. Mas eu acho que além dela, a gente pode falar aqui de outras marchinhas que são muito icônicas. Eu separei na pauta algumas. Eu acho que a primeira é Chiquita Bacana. Ai, minha avó amava! Ela cantava sempre. Que é um sucesso na voz da Emilinha Borba, que era uma das rainhas do rádio. E é uma composição de Alberto Ribeiro e Braguinha. E essa música é de 1948. E eu acho muito engraçado o segundo verso dela, que fala: não usa vestido, não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista, com toda a razão. Só faz o que manda o seu coração. Eu acho fantástico que eles usem a palavra existencialista pra falar de na festa de carnaval. É o pós-modernismo do carnaval. Mas vocês estão falando disso, agora eu tava lembrando, né? Minha avó, ela amava a rádio, amava as cantoras. Ela queria ser uma cantora de rádio. E aí agora eu tô pensando que, tipo, todas as letras… Tô lembrando ela cantando, assim… Todas as letras são inteligentíssimas. Agora que o Renan levantou essa do existencialista, todas são muito… como eu posso dizer… Pra frentex, no duplo sentido, claro. Mas tô dizendo a construção mesmo delas. Elas são complexas, elas não são bobinhas não, sabe? É que eu acho que tem essa complexidade que é de se tentar fazer algo simples, né? Que pegue, que as pessoas cantem. Porque muitas dessas marchinhas que a gente vai citar que são clássicas, elas às vezes têm, tipo, 2 estrofes, assim. Elas são curtinhas e elas se repetem. Mas é isso, eu acho que é uma simplicidade que é difícil de se chegar. E aqui a gente tá falando de compositores que são, tipo assim, pessoas muito importantes, né? A outra que eu vou citar aqui é Aurora, por exemplo, que é uma composição do Mário Lago e do Roberto Roberti. É tipo assim… São compositores muito importantes e é tipo uma música que até hoje a gente canta. Aurora, é uma coisa que fica na cabeça. E às vezes tem… E óbvio, são músicas muito antigas, então algumas palavras não são mais utilizadas. E às vezes a gente não entende o significado delas. Mas a gente continua cantando porque elas são muito pegajosas, né? Além dessa, eu separei aqui Me Dá um Dinheiro Aí, que foi sucesso na voz do Moacir Franco. Eu fiquei muito chocado que essa música é de 1959, porque eu não tinha, sei lá, eu cresci com o Moacir Franco, mas eu não tinha ideia de que ele era tão velho. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Essa música é cantada num filme chamado Entrei de Gaiato, que ainda é dessa era das chanchadas dos anos 50. E o Moacir aparece como um mendigo numa festa de carnaval. E aí ele canta essa música. A outra que eu separei aqui é Saca-Rolha, que também é um clássico de baile. Clássico. Adorava esse Sorocaba. As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca rolha, e bebo até me afogar. Deixa as
águas rolar. Essa é cantada por um casal chamado Zé da Zilda e a Zilda do Zé. Ah, isso é bom Que era- demais. A Zilda Gonçalves e o Zé Gonçalves. E eu acho fantástico que eles usavam esse nome artístico, né? É algo muito brasileiro. É muito BBB, né? Uma vibe meio Sim! casal de BBB. Casal BBB. Zé da Zilda e Zilda do Zé. E aí você pode chamar só de Zé e Zilda pra não ficar tão trava-língua. E a outra que eu separei aqui é a Turma do Funil, que é do grupo Essa é a clássica. Uau. Minha Vocalistas avó adorava Tropicais. essa. Ah. Essa é tudo. Pra quem não lembra pelo nome, chegou a Turma do Funil. Eu não vou cantar que eu não sou bom cantor. Chegou a Turma do Funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ai, ai, ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Eu bebo sem compromisso, com o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Aonde houver garrafa, aonde houver barril, presente está a Turma do Funil. Tudo! Nossa, isso é muito cultura BR, assim, tipo, caralho, é muito tipo ódio à festa, assim, tipo, caralho, vamos nessa, tipo, o ano já foi uma bosta, vamos festejar o que a gente pode aqui. E acho que isso é muito o espírito do carnaval em si, né, tipo… Ninguém dorme, cara. Nunca mais eu vou dormir, até hoje. Eu acho que tem tematicamente tem essas questões meio hedonistas, né? Que é a festa, a celebração, a liberdade, que eu acho que tem esse caráter do próprio carnaval em si, e que eu acho que é muito captado nessas marchinhas, porque a gente tá falando de uma sociedade que é muito católica, é muito baseada nisso. Sim. O carnaval é 40 dias antes da quaresma. É antes da quaresma, 40 dias antes da Páscoa, que é a Isso. quaresma. É a festa da carne antes de você se resguardar. Então é tipo, faça tudo. Deixa eu aproveitar antes pra disso fazer acontecer. todos os meus pecados agora, comer tudo que eu puder de carne pra depois ficar 40 dias na boa aí, sem… Encher o buchinho e depois… E desses exageros, eu acho interessante falar que na primeira metade do século XX, um hit do carnaval brasileiro era o lança-perfume. Ele chegou por aqui em 1904 e ele Olha tornou-se um símbolo do eles. carnaval. As crianças jogavam lança-perfume. O lança-perfume é, digamos que, o irmão rico do loló, que as pessoas usam até hoje e continua sendo um hit dos carnavais ilegalmente. Mas o lança-perfume, ele vinha numa garrafa que era legalizada, uma garrafa de metal, e as pessoas jogavam pro alto, tipo aquelas espumas que as crianças jogam hoje em dia. Era tipo aquilo, só que era um lança-perfume, e as pessoas ficavam meio… Alegrinha. Doidaraças. Isso não precisa ir pro programa, mas que tipo de droga que é? Alguém sabe? Cara, eu não sei. Eu não sei. Tanto peraí. que minha mãe falava, ai, era tão gostoso o lança-perfume. Deu, mãe, Ah, é tipo éter. Caralho. é Éter. éter, não é? É É. éter, é. É uma éter mistura de e- éter, cloroforme, cloreto de etila e essência perfumada. Caralho. É, perfume. Mó pesado essa ih, porra. É tipo produto de limpeza, você fica cheirando o negócio, fica bem louco. Ele ainda era feito com… Amor. Não, com alguma segurança industrial, né? Hoje em dia o loló as pessoas fazem tipo assim, em casa, né? Bom, até aí cigarro também tem segurança industrial, né? Mas não quer dizer nada. Ah, mas daí mesmo assim é melhor que as pessoas… Na redução de danos é melhor que as pessoas usem o cigarro com filtro do que elas usarem outros, né? Mas enfim, são Ok. questões. O fato é que o lança-perfume aparecia em algumas marchinhas antigas, tipo a marchinha do Eusébio, que ela fica pedindo para o Eusébio trazer um grande lança-perfume para ela. Eusébio, me mande um lança-perfume bem grande. E ele, apesar dele ser proibido em 1961, até os anos 70, ele continuava sendo contrabandeado da Argentina. E ele vinha ainda nessa logística meio industrial mesmo. Tanto que depois, em 1980, a Rita Lee vai lançar o clássico Lança-Perfume, que é uma faixa que já flerta mais com a disco music, mas a Rita diz que é uma mistura, que ela fala que é o encontro do carnaval com o rock, e pra ela isso é disco music. E eu acho que é uma definição muito perfeita da Rita.
E o lança-perfume virou tipo um mistério, assim, porque todas as nossas vozes usaram o lança-perfume, mas hoje em dia é tipo assim, não vou comentar isso. Aí, como a gente falou desse sucesso, dessa era de ouro das marchinhas, eu acho que tem essa derrocada da marchinha, que é o rádio começa a perder seu status de principal conexão de comunicação com o público. Os discos de vinil começam a ser mais vendidos. E a gente tem uma estruturação maior do carnaval de escola de samba. E aí os enredos de escola de samba passam a ser uma figura muito central. E aí eu acho que a gente tem… Se a gente pensar, tem muita gente que às vezes não relaciona, mas tem muitas músicas que eles entendem como clássicos do samba, que são enredos de carnaval, né? Eu acho que isso é muito simbólico, né? E o próprio sentido de que a escola de samba vai se estruturando mais e ela passa a ser respeitada, né? Como uma manifestação mais sólida, e ela vai se estruturando, porque eu acho que antes ela sempre foi vista muito como essa movimentação do morro, dos negros, e eles, querendo ou não, se impuseram perante isso para dizer isso é uma manifestação cultural muito importante, né? Eu acho que você pode falar um pouco mais, né, Pedro, desse nascimento das escolas, assim. Eu acho que bom, você foi pelo caminho correto, né? As escolas de samba, os grêmios recreativos, eles foram marginalizados durante muito tempo, justamente porque eles representavam a manifestação cultural dessa parcela da população alijada, né? Dos pretos, dos pobres, dos que vinham do morro ali, principalmente no aspecto mais simbólico ali da Gamboa, né? Que é a pequena África que a gente fala, que é onde vai desembocar justamente onde foi construída a passarela do samba ali na Marquês de Sapucaí. E durante muito tempo, as manifestações das escolas de samba, elas corriam em paralelo a essas manifestações embranquecidas, né? Nos clubes, né? Nos cordões, nos cursos principalmente, né? Nas grandes sociedades, que eram aqueles carros antigos em que figurões desfilavam fantasiados pelas ruas da cidade e a população cantava as suas marchinhas e as suas músicas aceitas, digamos assim, pela sociedade à época, né? E aí depois, com o declínio das marchinhas, e vocês falaram muito bem aí, paralelamente, né? Você tem o fim da era do rádio, né? A sociedade vai se modernizando, os ritmos vão se diversificando, e eu acho que ali, a partir do momento em que o espetáculo das escolas de samba começa a ter uma certa evolução de grandiosidade, você tem o surgimento dos grandes carnavalescos, né? Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30 principalmente, que foi quem deu a grandiosidade dos desfiles, com os destaques nas alegorias, né? Fernando Pamplona, que trouxe a questão dos enredos afro para o centro das escolas de samba. Eu acho que a escola de samba foi tomando uma volumetria, tanto em termos visuais quanto em termos de discurso, que conseguiu romper a bolha, né? Romper a bolha dela própria e se impor de certa forma. E eu fico muito feliz de que a gente só anda para frente. Apesar de alguns momentos a gente andar um pouco para trás, socialmente falando, numa visão macro a gente está sempre andando para frente. Eu acho que o crescimento das escolas de samba tem a ver com isso. Não, acho que não surge não começa um apagamento nas marchinhas, mas elas começam a dividir um protagonismo, né? E eu acho que você vai falar mais para frente, não só com os sambas de enredo, como com outros ritmos dentro do próprio Carnaval do Nordeste, né? Que dentro do próprio Carnaval nordestino a gente tem várias expressões em cada estado diferentes, né? Sim. Enfim, eu acho isso muito interessante ver como as escolas de samba elas conseguiram fugir dessa marginalização. Tem até um trecho do Samba da Portela desse ano que fala, né? Vencemos mesmo marginalizados, que eu acho que resume bem o que foi a história das escolas de samba ao longo do século XX. Sim, e é curioso pensar nessas influências de cada estado e como cada lugar é diferente entre si. Por exemplo, a partir desse desenvolvimento das escolas de samba no Rio de Janeiro, esse formato de escola de samba vai se espalhar por outros estados. Por exemplo, em Porto Alegre, a primeira escola de samba oficial a desfilar com alas, alegorias, todas essas coisas, data de 1960. E é curioso que
nessa mesma fase dos anos 50 e 60, enquanto as escolas de samba estavam começando a se estruturar em Porto Alegre, eles tinham uma característica muito única do carnaval de lá, que eram as tribos carnavalescas. Que elas não eram nem blocos, nem escolas de samba, elas estavam num entre-meio. E elas tinham nomes de tribos indígenas. E as funções dentro dessa tribo tinham os nomes iguais de uma tribo indígena. Então, eram os caciques, os guerreiros, os pajés. E eles usavam esses adereços indígenas. Mas eu acho muito interessante que existe uma conexão muito clara, por exemplo, do carnaval do Rio Grande do Sul, que é a correlação entre a comunidade negra, a comunidade indígena e os imigrantes que vêm dos Açores. São todas pessoas racializadas que se unem em prol de uma coisa. E aí o carnaval do Rio Grande do Sul depois vai se estruturar a partir dessa mesma formatação que é o carnaval carioca, porque, querendo ou não, a partir dos anos 60, isso toma uma proporção muito gigantesca e o Brasil inteiro acaba se influenciando e trocando com o carnaval carioca, né? Principalmente pela TV, né? Tipo... É isso que eu ia falar. Sim. Um canhão, né? Um canhão de Sim. projeção é a televisão, com certeza. A partir dos anos 70, 80, o carnaval na TV vai ter uma importância ainda maior para essa disseminação desse imagético todo que a gente conhece e também para uma profissionalização, né, das escolas de samba, dos profissionais que estão envolvidos e tudo mais. E como a gente falou dessa questão das diferenças entre os estados, outra questão que, além do samba enredo, passa a ocupar e roubar esse espaço da marchinha, são esses ritmos regionais. Um caso específico é que, por exemplo, em 1957, o hit do Carnaval Carioca não foi uma marchinha, mas foi um frevo, que é a evocação número 1 do Nelson Ferreira, gravado pelo Bloco Batutas de São José. E o frevo, apesar de ter esses lampejos em que ele assumia o protagonismo no Sudeste, em Pernambuco ele era o principal motor do carnaval, e a gente tem diferentes vertentes do frevo. Eu acho que o frevo é uma estrutura sonora super complexa. A gente tem historicamente diferentes grupos e diferentes formas de se dançar e de se pensar o frevo, e é um ritmo muito vivo que continua sendo produzido e repensado de maneiras muito, muito únicas. Eu acho que o carnaval de Pernambuco é uma experiência fantástica. E é curioso pensar nessas trocas regionais, que uma das mudanças que o frevo ocasiona é porque em Salvador, a partir dos anos 50, tinha um bloco carnavalesco que era de origem pernambucana, que era o Vassourinhas. E esse bloco é que inspira o Dodô e o Osmar a tocarem frevo. Só que eles inventam um instrumento para tocar o frevo à maneira deles, essa maneira baiana, que na época eles chamavam de pau elétrico e depois viraria a guitarra baiana. Nossa, eu amo a guitarra baiana. É maravilhosa. É tipo uma guitarrinha pequenininha, assim, maravilhosa. E é uma mudança surreal, né, na forma de se fazer música. Porque além de eles fazerem este som com esta guitarra, eles ainda inventam um carro, que eles saem em cima de um carro, a famosa fubica, e dão origem ao trio elétrico. Eu acho que isso modifica tudo de forma total o carnaval Tudo. do país inteiro, assim, a partir dali, né? E também tem uma coisa meio de isso. diminuir o tamanho que é preciso de uma banda pra fazer um carnaval. Tipo, sei lá, quando você precisava de muita gente, era, sei lá, teoricamente mais difícil. Então, quando você precisa, sei lá, de, no caso, 3 pessoas pra tocar uma festa toda, acho que muda todo o esquema. É muito mais fácil você replicar em outros lugares, né? Sim, porque quando a gente tá falando desses carnavais de baile, de salão ou de blocos na rua, ele tinha uma banda muito maior, com sopros, com toda uma intensidade sonora que era diferente. Aqui a gente tá falando de uma outra coisa que é muito mais mínima e você consegue fazer muito mais barulho. Então acho que também modifica essa construção de como se faz a festa do carnaval, né? Já é uma coisa eletrificada também, né? Então tem caixas de som e tudo mais, então amplifica o som em si. Sim. E é curioso que o que hoje em dia a gente vai ter outros nomes enquanto gênero, na época ele foi chamado de frevo elétrico ou até mesmo frevo baiano.
E nessa fase que vai dos anos 50 até os anos 80, ele acaba se transformando num gênero fundamental dentro do carnaval baiano, mas ele acaba indo pro resto do Brasil a partir dos artistas baianos que adaptam isso e fazem isso de diferentes formas, como o caso do Caetano Veloso, do Moraes Moreira, o Armandinho, o Pepeu Gomes e os próprios novos baianos em si, né? E além, claro, desses blocos de trio elétrico, como o Papaléguas, o Camaleão, o Beijo e o Cheiro de Amor, que depois também se transformariam em bandas. E é a partir dos anos 80 que essas modificações todas acabam dando origem ao Axé Music. E eu acho que aí as coisas mudam de uma forma gigantesca. Hoje em dia a gente tem outros ritmos e outras vertentes que surgem dessas sonoridades, dessas misturas baianas, como o pagodão. Mas a gente também tem bandas e artistas que voltam a essas origens e essas sonoridades, como é o caso do Baiana System e do Retro Foguetes. Então eu acho que a gente tem uma multiplicidade muito maior no Carnaval de Salvador e que gera coisas ainda mais diversas, né? Eu acho que, querendo ou não, a partir dos anos 90, todos nós somos impactados pelo Carnaval da Bahia. E acho que não só no Carnaval, né? Tipo, por exemplo, o axé durava o ano todo, assim. Tipo, não tinha… Você não via só ali, tipo, em janeiro, fevereiro. Foram uns sei lá. bons 5 anos que era somente isso. Acho que deu umas uns 10 paradas, anos, né? Uns 10. Né, que era tipo os primeiríssimos. Eu acho que dá uns Tudo 10. isso? Domingo na TV, qualquer então. hora que você ligar. Eu acho que dava deu uns 10 anos, Deu sim. uns 10, que É, tudo. Porque eu acho que por mim podia voltar, tô na Foi vibe. eu acho que, tipo, a era de ouro, assim, de sucesso popular, eu acho que foram uns 15 anos, assim. Mas do Sudeste e Sul é uns 10 anos que assim, aconteceu tudo, né? Mas eu acho interessante a gente falar nessa mistura do frevo elétrico, as marchinhas. Porque a gente falou que a marchinha decai a partir dos anos 60 e a gente não tem outros hits de marchinha a partir daí. Mas é curioso que o Caetano lança um disco chamado Muitos Carnavais, em 1977, que vai ter essas canções que são extremamente Caetano Veloso, mas elas são híbridos entre a marchinha, o frevo elétrico e outros ritmos do Nordeste que ele misturava ali. E eu acho que vai ter coisas muito icônicas, como a Filha da Chiquita Bacana, que é meio que um diálogo que ele faz com a marchinha que a gente citou aqui da Emilinha Borba, que é um clássico. Tem Chuva, Suor e Cerveja, que é tipo assim, perfeito de carnaval. E tem Atrás do Trio Elétrico, que eu acho que é onde Também. se difunde pro resto do país a ideia de trio elétrico, né? Sim. E eu acho que esse disco ainda é muito bom. Se puder, esse Muito. disco até hoje, você ouve, você fica assim, meu Deus, só queria uma latinha de cerveja na mão, na outra aqui, ó, tá correndo atrás de alguma coisa. Eu acho que Chico Buarque também nessa época canta, não exatamente essas coisas, mas ele canta sobre uns carnavais de antigamente, assim. Tipo, sempre tem umas histórias de… Sabe, de um casal que se encontra no carnaval. Ela desatinou, que ela não quer acreditar que o carnaval acabou. Ai, mas é sempre uma coisa mais emocionada, é uma coisa mais triste, É uma coisa mais melancolia quarta-feira de carnaval. cinzas, Chico. Exatamente. E acho que não chega a ser marchinha, mas é tipo quase Mas uma ele valsinha, tem algumas, assim, algumas né? que Tipo, são marchinhas. Sim. Tem mesmo. Tipo, as bandinhas, né? Até, tipo, tem É. um álbum que… lá em casa, um vinil antigo que minha mãe tinha. Que é, tipo, músicas do Chico tocadas pela bandinha não sei o que lá. Que é, tipo, super vibe marchinha, sabe? Tipo, aquelas bandinhas de escola mesmo. Sim. Ele tinha também essa relação. Ele é um dos artistas que flerta com o gênero e tenta fazer outras conexões. É que ele não tem, tipo, grandes marchinhas que se tornam clássicos, mas ele produz marchinhas. É que o caso desse disco do Caetano, eu acho que ele é muito icônico, porque essas até a músicas capa. continuam sendo músicas de carnaval. Né? Até a capa, né? Diz muito, assim. Sim, e aqui como curiosidade, para quem não é de São Paulo, aqui em São Paulo existe um bloco de carnaval inteiro dedicado Verdade. às músicas do Caetano. Eles praticamente tocam esse disco na íntegra, que é o Tarado em Você. Ele é um mega bloco, ele já tem 9 anos de existência. Geralmente ele passa leva rápido. cerca de 100 mil foliões pela cidade. Eu não sei se vai acontecer esse ano. Sei que tinha algumas questões, porque exatamente. Tá rolando Prefeitura isso. de São Paulo, nem vou falar nada.
Mas enfim, este bloco existe. E São Paulo, o túmulo do samba, como diria Caetano. Tá Tem gigante! Tem coisas que causam polêmica. E os nossos ouvintes de outros estados podem nos xingar lá nas redes. Eu nem sou desse estado, então podem xingar. O fato é que São Paulo tem blocos de todas as coisas, gente. A gente pensa marchinha para o carnaval. Mas como eu falei aqui do nosso amigo Nick, que vai ao bloco emo, é um bloco que existe. Em minha o bloco defesa, eu emo, nunca gente. fui, tá? Por favor. Você nunca foi no bloco emo? Eu fui no bloco punk, indie você- só. Ai, eu já Só fui no no indie. punk. Eu Acho que fui o no indie punk. já acabou, amigo. Não tem mais Eu indie. fui tem no É, punk 77. espero que tenha acabado mesmo, porque foi horrível. O bloco punk, o bloco 77 ainda divertido. existe, ele é muito forte. O bloco emo também existe. Se eu não me engano, a Duda Delo Russo até já tocou no bloco emo, o Git Intel toca. É. Tem o Meu Santo é Pop, que é de música pop. Tem os blocos de música eletrônica, como o bloco Unidos do BPM e o Bloco U. Bloco U, pra quem não lembra, é aquele iconic responsável pelo episódio do Golden Shower, Caralho. envolvendo o nosso, felizmente agora, ex-presidente. Então, São Paulo tem essas coisas curiosas. Peculiaridade. Sui generis. Ah, no Rio também tem, gente. A gente não passa, né? Não passa Ah, mas daí no batido Rio, por isso. o Rio você pode esconder, mais fácil esconder, né? Porque são coisas pequenas, eventos pequenos que acontecem. São Paulo, isso é o forte. Mentira, São Paulo a gente tem coisas muito interessantes também, como por exemplo a charanga do França, que eles Perfeito. tocam ao vivo, não tem a estrutura elétrica. Então você vai atrás da só banda. realmente a banda é… Ah, e o Pagu é tudo também. É um projeto do Thiago França, que é integrante do Metá Metá, então vale conhecer. Eu acho que eles até têm disco no Spotify. É uma coisa bem legal, o Charanga do França. Tem essas outras coisas muito legais, o da Pagu, o Tarado Ni Você é muito legal. Tem blocos específicos só de axé, vintage, assim. Então tem muita mesmo, coisa. tem de tudo. Existe muita coisa em São Paulo, e São Paulo tem um histórico também de escolas de samba, um carnaval de avenida fantástico, tem muitas coisas. São Paulo é muito múltiplo, a gente fala brincando que também não é nenhum problema esses blocos existirem, eles também são muito divertidos. Foi uma brincadeira, tá, gente? O carnaval de São Paulo não Tá é o tudo. túmulo do samba, apesar do Caetano falar. E falando em carnavais, em antigos carnavais e coisas vintage, a gente falou de algumas coisas que fizeram a marchinha voltar. Eu acho que uma figura central para a marchinha ter seus novos lampejos ali nos anos 80, seus últimos respiros nos charts, é a Gal Costa, porque ali bem no iniciozinho dos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, ela vai lançar 3 discos, que é o Gal Tropical, Aquarela do Brasil e Fantasia. São discos em que ela retoma alguns desses compositores clássicos, e uma das faixas que ela resgata é Balancê, que vai se transformar num hit, assim, fundamental do Carnaval de 1980. E a versão da Gal acaba sendo a versão que a maioria do público brasileiro conhece, assim. Conhece, Porque sim. se você ouvir a versão da Carmen Miranda, ela é bem diferente. A gente canta no ritmo da versão da Gal, assim. É um sucesso incrível. E ela lançou outras músicas que também eram de carnaval nessa fase. Ela cantava algumas dessas coisas nos shows também, tanto que ela cantava Chuva, Suor e Cerveja, que a gente falou, era uma faixa que ela sempre cantava. Então ela é uma figura que também estava relacionada ao carnaval e a essa conexão com esses antigos carnavais. A gente já tinha citado aqui a Rita Lee, que é uma figura que vivenciou muitos carnavais, viveu seus carnavais. E ela também lança um hit que é uma marchinha, que é Sassaricando, que foi feita para a novela de mesmo nome da Globo, acho que se não me engano é 1986. E também é uma música que, sei lá, todo mundo sabe cantar. E é uma música que fica na nossa cabeça porque é Rita Lee, né? Então qualquer coisa que a Rita Lee faz, parece que gruda na nossa cabeça. Mas eu acho que são, assim, os hits mais chiques da marchinha nos anos 80 e são seus últimos respiros. A curiosidade mais inesperada, que nem eu imaginava, é que a Pipa do Vovô, a música que a gente está acostumado a ouvir na voz de Silvio Santos tocando aos domingos, é uma música dos anos 80. E ela foi feita para o Silvio Santos.
Ela é composta por Manuel Ferreira e Ruth Amaral, mas ela foi escrita para o Silvio. E ele tocava isso no programa todo domingo. Mas dá uma sensação que essa música é, tipo, muito velha. Pra mim ela era mais antiga, assim, sei lá. Eu acho que tem a relação de que o Silvio sempre toca músicas, marchinhas no seu programa, quando é época de carnaval. E ele sempre toca muitas músicas antigas. Quem é formado em Qual é a Música sabe que a gente aprende história de música popular brasileira com o Silvio Santos, porque ele trazia aquelas coisas muito esquecidas do rádio, assim. Então eu acho que tem essa sensação que nos dá que é uma música velha, mas é uma música mais recente. Porque tinha aquelas vinhetinhas das marchinhas, né? Então ele botava um bando de marchinha, tipo, um bando de marchinha já consagrada e a Pipa do Vovô, que era um new hit aí no meio. E ele ainda faz isso, né? Geralmente o faz. SBT não é uma emissora que tem tradição em transmissão de carnaval, mas eles fazem o Carnaval da vinhetas. Bahia. O Carnaval da Bahia, eles Que às vezes transmitem. ele fica com a Band, né? O da Band é melhor, Band Folia, o Band Folia é perfeito, mas tem o do SBT. Então, é novo agora. Já tem. Novo já tem. Tem. No mínimo uns 10 anos. Tem alguma. O SBT, teve um ano que o SBT transmitiu o grupo de acesso aqui do Rio. Aí eles colocaram Carlos Nascimento e Eliana pra narrar. Meu Deus do céu. Perfeito. Eu acho que teve até um ano que alguma cantora de axé encontra a equipe do SBT e grita: "Oi pro Band de Folia". Tem várias coisas assim. Eles ficam perto do Expresso 2222, eu acho. E daí rola uns clash de… Enfim, galera já tá meio Transmissão a mais, de né? carnaval é caótica. Eu amo amo! todas as coisas. Eu acho fantástico. Um beijo para todos os nossos colegas jornalistas que fazem ao vivo na Ai, TV que durante sonho. 10 horas. Me levem na bolsa um dia que eu quero ir. Mas esse rolê das marchinhas, acho que meio que tá rolando um revival, não tá? Assim, tipo… Ai, tomara. Eu já vi algumas festas, assim, tipo, pelo menos anunciado, porque eu não fui, mas… do carnaval, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Anunciando marchinhas como o principal motor aí da festa. Eu lembro que em algum momento tinha, tipo, um concurso de novas marchinhas no Fantástico, não era um rolê assim? Então, o teve! concurso nacional de marchinhas, ele Teve. existe. É o concurso nacional de marchinhas carnavalescas, organizada pela Fundição Progresso. No caso, na figura do Perfeito Fortuna, que é um artista fundamental, é um agitador cultural, ele é ator. Procurem saber Perfeito Fortuna, a história do Circo Voador, todas essas coisas. E ele faz desde 2005 esse concurso. O Fantástico exibe todo domingo de carnaval. Tem uma votação do público para escolher a melhor marchinha. Mas eu acho que a questão é… a marchinha, ela nunca desapareceu e ela não vai desaparecer. A questão é, só não existem novas marchinhas. Essas marchinhas que tocam no Fantástico, elas existem. Mas ninguém não pega. canta. Não pega. Todas as festas que tocam marchinha, tocam as antigas. E aí eu não sei qual é a explicação lógica para isso. Elas teriam que virar uma trend no TikTok hoje em dia, pra, tipo… Ai, que deprê! A gente atesta isso. Mas é porque é um nível de concorrência muito grande, né? Assim, você tem os hits do Carnaval de Salvador, né? Porque todo ano você tem sempre aquela aposta qual vai ser o hit do Carnaval de Salvador. Para quem gosta de escola de samba, fica muito restrito aos sambas, enredos das escolas. Então as marchinhas, elas perderam muito aquela capacidade, aquela capilaridade de chegar direto, né? Assim, era isso. Você, assim, nos anos 40, 30, né? Você ia pro baile e a marchinha se tornava um sucesso, porque era aquilo que você ouvia ali, né? E nas rádios. Hoje em dia você tem um cardápio muito maior e muito mais brutal o mercado, assim, né? Então, sim. Acho que hoje em dia também não existe mais o incentivo financeiro para essas produções, né? Tipo… Sim, as pessoas que fazem isso é muito na raça e na coragem. Tanto que esse projeto do Concurso Nacional de Marchinhas é uma coisa bem independente, assim. Que ele só tem uma propulsão porque tá no Fantástico, né? Mas é uma coisa que não acontece muito. Curiosamente, agora há pouco antes da gente gravar, eu descobri que…
O Zé Pedro tá lançando com a Maria Alcina um remix com várias dessas marchinhas Que clássicas. legal! Caramba, que Que legal. é Tico Tico no Fubá, diz que tem, Mamãe Eu Quero. Tá saindo. Já saiu, né, no dia 10, pra quem tá ouvindo o programa. No seu dia normal, como eu falei, o espaço-tempo aqui é outro pra gente. Mas é uma brincadeira do Zé e da Maria Alcina. A Maria Alcina é um nome muito fundamental também, acho, dessas outras formas de se enxergar o samba e o carnaval. Achei uma brincadeira bem curiosa, mas pende muito mais pro universo da música eletrônica, que é a área do Zé e é outra brincadeira dele. De todo modo, eu acho que pra gente pensar desse desaparecimento da marchinha, também tem a questão de que muitas delas envelheceram meio mal, né? Ai, sim. Bastante. Tem algumas que tipo assim, são muito problemáticas. Eu acho que talvez o caso mais emblemático dessas questões seja O Teu Cabelo Não Nega, que no seu Sim. nome original é Mulata. Já tá tudo errado aí, né, gente? Vocês viram aqui quando começou. Originalmente, essa faixa Mulata é uma composição de 2 pernambucanos, João e Raul Valença. E a letra original dela era: O teu cabelo não nega, mulata, que tu és mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, mulata eu quero o teu amor. Esse verso é, assim, criminoso. Depois Aí disso, o segundo verso dessa versão deles dizia: Me deste um curto-circuito que fruído, que se queimou-se os fusível incrível. Porque nesses teus 2/4 de fama, mulata, passa a corrente da trama. Essas palavras eram… Algumas dessas palavras desse segundo verso eram gírias usuais em Pernambuco. E quando a gravadora no Rio recebe essa versão, eles decidem que não é interessante para o mercado do Sudeste. E eles adaptam a música. Mas eles não tiram a primeira estrofe, que é a mais problemática. Eles só adicionam coisas mais complexas. Essa versão carioca de 1932 é do Lamartine Babo. E além dessa primeira estrofe, que tem a cor não pega, mulata, a segunda estrofe diz: Tens um sabor bem do Brasil, tens a alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor. Fui nomeado teu tenente interventor. Meu Meu Deus. Deus Tipo do assim, céu. Então, as duas versões você fica assim… gente, vamos esquecer elas. Tem um caso bem curioso envolvendo Lamartine e essa marchinha, porque em 1981 a Imperatriz Leopoldinense foi campeã, homenageando Lamartine Babo, e o nome do enredo era O Teu Cabelo Não Nega, e entre parênteses era Só Dá Lalá, né, que era enfim, um trecho do refrão do samba. Foi campeã, aclamadíssima. Em 2020, pelas mãos do Leandro Vieira, que, enfim, para quem não sabe, acho que é o carnavalesco hoje em dia mais conceituado aqui do carnaval carioca, a Imperatriz estava no grupo de acesso, precisando voltar para o grupo especial, e o Leandro decidiu reeditar esse enredo campeão de 81. Obviamente, teve uma mudança no samba, que o samba mencionava na época, né, a marchinha, esse verso, foi totalmente alterado esse verso, e o enredo passou a se chamar Só Dá Lalá, obviamente, sem O Teu Cabelo Não Nega. A Imperatriz foi campeã e voltou pro grupo especial. Que bom, né? Desses outros casos, eu acho que tem duas marchinhas que também são bem clássicas, que é a Cabeleira do Zezé e a Maria Sapatão. As duas são do mesmo autor, que é o João Roberto Kelly. Ele fala que a Cabeleira do Zezé não é essencialmente homofóbica. Tem aqui uma matéria do Extra, em que ele diz que a criação da Cabeleira do Zezé, que fala: olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Não tem aquela parte que as pessoas gritam, bicha. Aí ele diz: digo sempre, essa bicha não é minha. Entre parênteses, risos. Não sei quem foi que inventou de acrescentar isso na letra sem minha autorização. Fico muito chateado. É algo que me aborrece. Cabeleira do Zezé não foi feita com a intenção de gozar dos gays. De homofóbica não tem nada. A música foi criada em 1964 como uma brincadeira para um garçom cabeludo de um bar no Leme, que eu frequentava muito. É complicado, porque na prática, ter ou não ter as pessoas gritando bicha depois não muda muito a intenção da canção. Com todo respeito, né, ao seu João Roberto Kelly, mas do alto dos seus 84 anos, eu acho. Mas né, assim, obviamente era uma marchinha criada com o intuito de você debochar mesmo da orientação sexual dos caras. E é isso, né? A Maria Sapatão, por exemplo, era um hit do Chacrinha, né? Então isso era cantado assim, na TV. nas tardes da TV aberta, de uma forma tranquilíssima. Mas assim, li a entrevista, né? Inclusive ela no jornal lá da casa, né? Do Extra.
E acho interessante, pelo menos, um senhor de 84 anos que tem um nome muito grande a zelar, né? Uhum. E que ele tem essa noção, assim, né? De que tem algo problemático nessas letras que ele fez há muito tempo, né? A gente tem Sim. tanta gente aí que não consegue repensar opiniões, né? Que bom que ele tem essa visão Sim, minimamente crítica. Porque a Mas Cabeleira do Zezé a Cabeleira de do 1963, né? a Cabeleira do Zezé é homofóbica sim, seu João Roberto. Por favor. Aí este ano o senhor João Roberto Kelly vai lançar uma nova marchinha que se chama Eu Sou Gay, que é uma canção em exaltação à comunidade LGBTQIAP+. Aqui a fala do senhor João Roberto sobre este novo hit que ele está pretendendo lançar é assim: os gays são os verdadeiros donos do carnaval. Vejo o gay fazendo carnaval e todo mundo achando graça do gay. Não acho graça nenhuma. Pelo contrário, acho que eles merecem um elogio, uma homenagem e sem piada. E aí, é bem bonitinha a música. A letra diz É assim… aquele meme você não discrimina ninguém, né, Juju? Não, dá um biscoito, dá uma coisa. É tipo isso. Obrigado, Eu achei seu João. fofo, porque Obrigado, eu achei que ele ia dizer que o gay era engraçado. Daí ele foi por outro caminho, ele me surpreendeu, entendeu? Eu achei que ele ia falar, a figura do gay é engraçada. E não foi, aí ele me surpreendeu. Povo engraçado, A letra diz assim: eu sou gay, o mundo é meu, você não é, azar o seu. Eu sou gay, o mundo é meu, você não é, azar o seu. Eu sou fantasia, alegria sim igual. Se não fosse os gays, não existia o carnaval. Eu achei fofinha. Fofo. É tipo isso, imagina seu avô, sei lá, meu avô chegando pra mim, às alturas do campeonato. Meu neto, fiz uma marchinha pra você. Olha os Acho a gays. coisa mais fofa. Você é gay, meu neto. Só, é isso. Eu acho que é uma forma muito bonitinha da gente fechar este programa. Porque eu acho que, querendo ou não, como a gente falou, as marchinhas novas, poucas marchinhas novas existem por uma questão mercadológica, de forma de construção do mercado de consumo atualmente. Eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Mas o fato é que essas marchinhas icônicas, elas sempre existirão. Apesar de algumas a gente ter tirado do repertório, a maioria delas continuam muito atuais e muito divertidas. Eu acho que são músicas que sempre tocam em bailes de carnaval. Muitos blocos continuam tocando. Então eu acho que é um gênero que, apesar dele ser o retrato de uma época, ele continua muito simbólico do que é o carnaval, né? E eu acho que hoje em dia o carnaval também é tantas coisas possíveis, que eu acho interessante que ela coexista com todos estes universos. Mas para finalizar, eu quero agradecer muito a presença do Pedro, falar muito obrigado e deixar esse espaço para que você deixe as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te leem. Gente, obrigado pelo convite. É sempre bacana falar de música, ainda mais falar de carnaval, enfim, adorei a conversa. Eu tô no Twitter, né, @PedroW, no Instagram, @WPedroW. E por aí nos vídeos do Instagram do Jornal o Globo também, @Jornal Globo. Vão ver algumas coisas legais agora no carnaval, alguns projetinhos que a gente está fazendo. E tô por aí, opinando, dando pitaco e sempre disponível quando vocês precisarem de mim. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado demais. Vamos então para o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas muito recentes que a gente não para de ouvir. O que você traz? Bom, tenho duas dicas rapidinhas. A primeira é o Alphamist, que é um jazzista da Terra da Rainha. Da Terra da Rainha não, que ela morreu, né? Da Terra do Rei. Do Rei? Putz, mas tem o Rei aí, Que… que bomba também. Enfim, ele anunciou disco novo, que chama Variables, que vai ser lançado dia 21 de abril. E lançou duas musiquinhas. Uma é só OK, que é a 4th February. E ele lançou outra que chama ABC, que é uma música fodida de boa, 7 minutos, jazzão maravilhoso. Esse cara é muito bom, se você não conhece. Ele lançou um disco ano passado, chama Bringbacks, que é bem legal. E é isso. E minha segunda dica é uma bandinha que eu conheci essa semana, que a Isa acho que vai gostar bastante. Chama Gurriers. Gurries.
Acho que não conheço, amigo. Eles lançaram uma música chamada Approachable. E é basicamente um post-punk dessas coisas que a gente gosta, assim. Eles são irlandeses, né? Então tem todo o rolê aí de Fontaines, Murder Capital, Just Mustard. Toda essa galerinha aí faz parte da cena, né? E, enfim, a música é bem boa, assim, bem honesta. Bem politicazona. É interessante. E é isso. Boa. Renan Guerra, o que você traz? Bom, vamos lá. Já falei que tem o single do DJ Zé Pedro com a Maria Alcina, já saiu, então podem ouvir no Spotify. Além disso, saiu também outro remix, que é a Las Bibas from Vizcaya remixando No Porn. Eles pegaram a faixa Xingu, que é uma das faixas mais clássicas do No Porn, e fizeram uma versão nova, Acid House, bem chique, bem clubber. Acho que vale a pena ouvir. Ainda no universo dos remixes, saiu o disco de remixes da Duda Beat, Te Amo Lá Fora, remix. Todo mundo ouvindo. Eu achei tudo de bom, são 11 versões. Tem participação de Carlos do Complexo, Larinha, de Caps, Milos Kaiser, Shediak, Pupilo, Vor, Teto Preto, Mafalda. Então eu achei assim, tipo, a escolha de nomes excelente, porque, sei lá, às vezes o fato é que a Duda é uma artista independente, ela tem uma liberdade muito maior na carreira dela. Eu acho que ela sempre faz escolhas muito interessantes quando a gente tá falando dos discos. E, sei lá, quando você pensa em outros artistas que estão atrelados a gravadoras, às vezes o disco de remixes tem alguns DJs legais e tem outros que foram meio enfiados lá, né? Por gravadora. E aí fica uns remixes assim, tem uns que são bons, tem outros que você fica assim, nossa, esse remix nem devia estar aqui, nada a ver. E o dela não, são realmente artistas muito interessantes, artistas muito importantes dessa cena atual da música eletrônica brasileira, assim. Eu acho que tem uma coisa de um olhar de curadoria, de chamar pessoas legais que estão atreladas ao mesmo universo que a Duda também acredita e colabora, sabe? Eu acho isso muito legal. O remix do Carlos do Complexo com participação da Larinha de Nem Um Pouquinho é, tipo assim, maravilhoso. Mas o meu preferido é o do Teto Preto, porque fica, tipo assim, perfeito. A Carne e Osso também criou uns outros versos junto, então mistura de… Essa faixa é de Meu Piseiro, que é o Teto Preto Remix Explicit. Então vale muito a pena ouvir. Boa. Achei super divertido. Além disso, fora dos remixes, quem lançou single novo foi a Noine. É de uma faixa chamada Rapture. É uma faixa que, para quem acompanha o Anthony D. Johnson, já tinha ouvido, porque tá no primeiro disco da banda. E é um disco que, felizmente, tem no Spotify, porque só tem 2 discos do Anthony D. Johnson no Spotify. Eu não sei porquê, mas é um fato, acho que é a realidade. Essa música aqui que a Noine lançou uma versão feita nos anos 90. Quando a Noine mudou para os Estados Unidos, ela criou um grupo teatral ao lado da Johanna Constantine e da Psychotic Eve, chamado Black Lips Performance Cult. Era um projeto experimental de teatro envolvendo drags e artistas queer, genderbender. Era uma coisa bem, bem experimental e bem esquisita, até para Nova York nos anos 90. E esse projeto durou de 1992 a 1995. A cada semana eles apresentavam uma peça diferente nesse mesmo teatro onde eles ficavam. E essas peças, às vezes eram peças originais, às vezes eram adaptações, eram coisas que eles misturavam com canções, com outras coisas que influenciavam eles. Então era uma mistura de arte, assim, era um coletivo de artistas. Esse grupo tá sendo meio que revisitado agora. E aí ele vai ganhar uma compilação de música e um livro. O livro se chama Black Lips, Her Life and Her Many, Many Deaths. Vai sair em março nos Estados Unidos. O livro é editado pela Noine e pelo Marty Wilkerson. E eu achei muito chique, porque eles vão fazer um lançamento na Biblioteca Pública de Nova York, num bate-papo mediado simplesmente pela Laurie Anderson. Então, assim, podre de chique. Quem for a Nova York, por favor, me traga o livro de presente. E além disso, sai essa coletânea que se chama
Black Lips Bar, Androgynes and Deviants, Industrial Romance for Bruised and Battered Angels, 1992-1995. É um disco duplo que traz algumas dessas canções originais do grupo, como essa faixa Rapture, gravada pela Noine, mas também traz algumas faixas que eram fundamentais para eles, que eles cantavam nas apresentações, que eram artistas que influenciavam eles, como músicas da Divine e da Amanda Galás. Então acho que é um projeto bem interessante. O disco vai sair dia 10 de março, mas eu acho que Rapture é bem para quem sente saudade das coisas do Anthony D. Johnson, porque é bem triste, mas tem umas coisas mais experimentais, então é muito, muito bonito. A Noine é sempre uma coisa muito linda de se ouvir. Como eu já falei, este programa está perdido no espaço-tempo. Vocês, ouvintes, provavelmente vão cobrar que a gente comente o novo disco da Pabllo. Não nos mandaram o disco da Pabllo com antecedência, só vamos ouvir na sexta-feira junto com vocês. É isso. Então a gente vai comentar mais pra frente, mas acompanhe a gente nas redes sociais. Provavelmente, obviamente, a gente vai estar falando do novo disco da Pabllo, porque todos estão esperando. É isso. Minha amiga Isadora, quais são as suas dicas de hoje? Vamos lá, pra começar… eu não lembro se eu acho que eu não falei ano passado dessa banda, não lembro se alguém falou, mas enfim… O ponto é, o single mais recente agora me pegou. E a banda em questão é a Thus Love, que é um trio norte-americano de Vermont. E eles se descrevem, né, como queer post-punk. E os 3 membros se identificam como trans. O som é bem legal. Eles vão abrir agora a turnê do Dry Cleaning no UK, agora em março. E é muito interessante porque o álbum deles, Memorial, saiu ano passado. Eu achei interessantezinho, assim, mas sei lá, não bateu tanto meu coração. Mas aí agora, ouvindo com mais tempo, as coisas foram se encaixando mais. E a música mais recente deles, que é a que eu vou dar aqui de dica, se chama Put On Dog. Saiu agora no final de janeiro. E é legal porque eles saíram, né, pela Captured Tracks. E a Captured Tracks é uma gravadora que eu gostava muito quando eu era mais jovem. Naquela época, Mac DeMarco. Aquela época, Mac DeMarco das ideias, assim. E enfim, daí depois de um tempo ficou meio irrelevante, não trouxe mais muita coisa. Mas eu senti que pode ser um novo momento da Captured Tracks com essa banda. E enfim, eu achei bem legal, acho que vale prestar atenção. É isso, tipo, é um post-pop-punk ali, é bem legal. E também, quem lançou música nova, que eu estou bem curiosa, e eu nem tinha visto, tá? Que vai sair álbum em abril, é o Petit Noir. É o Petit Noir. Amigo, a música nova dele é boa, hein? Tudo, caralho! Eu fiquei anos esperando esse retorno. Não é? Blurry. E tem participação da Samantha the Great. Eu achei maravilhosa. E já saíram 3 músicas. Saiu também Simple Things, que tem participação do Theo Crocker. Eu acho que eu Numbers. indiquei Simple Things no finalzinho do ano aqui. Ai, amigo, não mas lembro. Que foi aquelas coisas bem saideira, mas eu acho que quem não conhece o Petit Noir tem que voltar. Ele ficou muito tempo caladinho. Mas voltem no disco de 2015, La Vie est Belle, Life's Beautiful. Eu acho que é um disco lindo. E ouçam essas novas músicas, porque ele é um artista que não só musicalmente ele é muito interessante, mas assim, visualmente ele cria coisas fantásticas. Vejam os vídeos, ouçam as músicas, eu tenho certeza que vocês vão ficar também viciados, que nem a gente ficou lá em 2015, por isso que a gente tava esperando tanto ele voltar. Embasbacadas. Nossa, mas essa eu achei realmente, assim, tipo, muito absurda, essa Blurry. Então eu tô super animada pro álbum novo. Sai dia 14 de abril e se chama Mother Father. A capa é um desbunde de maravilhosa. Então é isso, assim, gente. Eu acho que quem gosta de Eve Tumor, acho que quem gosta de Blood Orange… quem mais? Acho que tem um pouco disso, assim, no som dele, mas o som dele é mais mais bonito. R&B, né? Tipo, mais bonito. Acho que mais contemplativo, vou colocar assim.
É isso, gente. Essas são as minhas diquinhas. Arrasou. Bora pro nosso terceiro e último bloco. Você precisa ver isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Neste bloco a gente traz ideias, conceitos, o que quisermos. Este é o bloco da liberdade. E o que você vai libertinar hoje? Duas coisas. Um é o documentário da Beth Carvalho, que eu acredito que Quero talvez, por ser documentário, ele não deve estar mais em cartaz quando este programa for ao ar. Mas eu acredito que ele deve entrar no Globoplay logo, porque ele é uma Certeza. produção da Globo News com o Canal Brasil. O documentário se chama Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho. É direção de Pedro Brons. E é, assim, um negócio surreal. Já tinham me dito que era muito lindo. A Cabra tinha me dito que era lindo. O Zé Pedro tinha dito, tem que ver, é monumental. E eu saí do cinema, assim, com a cara inchada. Que as pessoas no shopping ficaram me olhando, tanto que eu chorei. Ai, E as cara. pessoas na sessão comigo também choraram, cantaram, bateram palma no final. Porque é um negócio surreal, gente. É basicamente assim, o Pedro tem acesso ao material de arquivo maravilhoso. Que são fitas de… A grande parte do documentário são fitas de VHS gravadas pela própria Beth Carvalho. Ela andava desde o final dos anos 80 com uma câmerazinha portátil de VHS. E ela grava isso até o início dos anos 2000. Ela fica gravando as coisas, as pessoas. Então as gravações dos discos, os encontros dela. Às vezes ela tá conversando com músicos, ela grava eles. E aí então é um material de acervo muito pessoal, que a gente não teria acesso de outro modo. E ele é maravilhosamente bem editado, assim. A história não tem uma narrativa linear, mas ela te envolve de um jeito que você não vê passar o tempo, assim. Além disso, tem outras coisas que eles trazem, porque a Beth, quando ela fazia pesquisas de repertório, ela ia conversar. Como ela era uma artista muito ligada à velha guarda, a esses artistas de comunidades, ela levava um gravador. Ela sentava e eles cantavam as músicas. Era assim que ela fazia pesquisa de repertório. E aí, basicamente, tem tipo assim, fitas do Nelson Cavaquinho cantando algumas coisas pela primeira vez pra ela. Tem tipo Cartola cantando O Mundo é um Moinho pela primeira vez pra ela. Eita. E aí você fica assim, é surreal. Quando isso toca, você fica assim… Meu Deus, você tá ouvindo o Cartola e ele fica falando, tem uma nova aí, chama O Mundo é um Moinho. É tipo assim, é surreal. E é surreal o quanto a Beth tá simplesmente em toda a transformação do samba na segunda metade do século XX, assim. Ela tá ali, ela é que impulsiona a carreira de gente como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz. Então eu acho que é um filme muito, muito bonito sobre a carreira da Beth Carvalho. É interessante para se entender o tamanho da figura artística que ela foi. E também para se entender o quanto ela é fundamental não só para o samba, mas para a música brasileira, assim. O quanto ela foi gigantesca. E é surreal, porque o filme não é sobre a Beth em si, é sobre a história do samba, sabe? O quanto ela estava ali pesquisando e mostrando esses artistas e conversando com eles e trocando, enfim. A Beth é uma artista muito, muito maravilhosa. Logo, vocês que não são apoiadores, quem é apoiador vai ouvir antes. Teremos um episódio especial de clássicos sobre a Beth Carvalho. Então é uma artista que eu fiquei bem mergulhado na obra dela nos últimos tempos. E acho que por isso que eu me emocionei tanto. Além disso, eu quero recomendar um podcast que eu estou muito apaixonado. Que se chama Rádio Novelo Apresenta. Eu já falei aqui várias vezes da Rádio Novelo. Elas são as produtoras de podcast que eu mais amo neste país. Já falei, Branca Viana, Paula Scarpim e Flora Thompson DeVoe são as minhas mães e eu defendo elas. Elas têm podcasts excelentes e basicamente elas decidiram fazer um podcast em que elas podem contar qualquer história que elas estão a fim de contar. Então cada episódio tem histórias diversas. Então vai ter história que um repórter vai contar como o pai dele ajudou a inventar o Chester. Tem uma história que é uma repórter contando sobre a primeira vez que ela conhece o cão-guia dela. Gente, para! Tem história sobre o Jorge Santos, Para! o nosso político de direita aqui Caralho. nos Estados Unidos. Meu Deus, gente! São histórias muito diversas e malucas e interessantes.
E é do jeito… É desse mote da rádio novelo, que é tudo muito bem escrito, bem editado, bem contado. Eles têm trilhas originais de nomes muito chiques, assim. Tem episódios que aparece trilha original, Kiko de Noite. É uma coisa muito chique, mas é tipo assim, uma produção muito boa e muito divertido de ouvir, porque é isso. Tem episódios que são super emocionantes, tem episódios que você fica puto da vida, porque, por exemplo, elas vão cobrir a posse do Lula, essas coisas todas. Então tem os episódios que são mais politizados, tem episódios que são outras coisas. Mas eu acho que a Rádio Novelo faz um trabalho muito, muito interessante. Eu acho o trabalho de pesquisa, de apuração e de construção de histórias narrativas, assim, é uma coisa excelente. Quem não ouviu Crime e Castigo, que eu recomendei aqui ano passado, tem que ouvir Crime e Castigo, o melhor podcast de 2022. O Projeto Querino também é uma produção… Olha ela fazendo o publi aqui. O Não, Projeto eles são bons Querino, demais. que o Projeto Querino é uma produção delas com o… Ai, como é que é o nome dele? Esqueci. Thiago Rogério? Rogério. Isso. Uhum. É o nome do moço que criou o Projeto Querino. Tá. Então, elas têm muitas coisas legais, a Rádio Novelo, eu sou muito fã delas, e vale a pena ouvir. Fanzoca, meu Deus, enaltecendo aqui, eu amei. Isa, sua vez. Gente, eu falei aqui do filme Os Fabelmans, que é a história do Steven Spielberg, Não, que tá não indicado ao Oscar. Não, né? Pois Bem divisível, né? Tem gente que amou, tem gente que odiou. Então, gente, eu fui no cinema. Ai, amigo, é um filme bonito. Sabe, fazia muito tempo que eu não vi um filme gostoso de ver, assim, tipo… É isso. É um filme gostoso, você fica com um sorriso, assim, no rosto. Você vai assistindo. Claro, ele tem momentos mais dramáticos e tal. Mas é um filme bonito, assim. Dá pra sentir que é uma homenagem à vida dele. Assim, é um filme biográfico, né? Os Fabelmans são essa família, que no caso tem um filho chamado Sammy. E enfim, o Sammy começa a história, ele pequenininho, ele vai no cinema pela primeira vez e ele fica apaixonado pelo filme The Greatest Show on Earth. E aí o pai dele dá uma câmera pra ele, quando ele cresce mais um pouquinho, enfim. E aí vai se desenrolando a história. E a história é até… que daí, no caso, o Sammy seria o Spielberg, né? E aí ele cresce e, enfim, ele vai viver a vida. Mas é muito bonito como ele mostra a relação dele com a família, mesmo em momentos difíceis, assim. Eu achei uma história bonita, sabe? Acho que não tinha que… Não sei o que as pessoas estavam esperando. Eu fui meio que também sem esperar nada, assim. Eu fui só esperando que era um filme do Spielberg, né? Um filme do Spielberg, então é um filme bom, assim. Eu gosto. Eu acho que o Spielberg é uma relação de gato e rato com os cinéfilos e os críticos. Ah, tá. Porque tem muitos filmes eu não sou, dele… então tá tudo bem. Não, tem muito filme dele que quando sai, eles são meio mal recebidos, as pessoas olham Tá. meio torto. E Tá. querendo ou não, você vai olhar pra trás, por mais que tenha alguns filmes medianos, o Spielberg não tem um filme ruim, gente. Exatamente. Fala o que quiser, não tem um filme ruim. Mas acho que é questão de expectativa hoje em dia também, né? Exato, Tipo, você quer um galera. Indiana Jones de novo. Fala, cara… Nossa. É que ele mudaram, sempre né? teve esse costume de fazer um filme que é bem mais pop, que é mais comercialzão. E ele faz esses filmes que são mais históricos, que são mais densos. É a coisa dele. Enfim, eu gosto Eu acho do meu bonito, eu vô. gosto também. Mas, Exatamente. pô, já é um adoro senhorzinho, meu avô. já tá… Ali, tipo, eu amo também que a Sasha é amiga das minhas irmãs Haim, então tá tudo em família, né? A Sasha Spielberg é super amicíssima das Haim. Que tem um projeto de música, inclusive. Tem, é ótimo. É ótimo. Eu já indiquei aqui. Eu não gostei muito. Ela tem singles várias ótimos. músicas isso E que eu ia aí, falar. Isso. o EP, ela lançou um EP, até agora eu falei… exatamente. E a última isso. música Mas, é bem enfim, ruinzinha, é bem Mas fraquinha. tem músicas ótimas. Enfim. Gente, mas eu gostei muito. E eu amei muito os atores. Tipo, tem o Paul Dano, que é o meu amor. Eu amo este homem. Tem a Michelle Williams, que tá maravilhosa. Tem ali uma participação especial nos 47 do segundo tempo do David Lynch. Então, assim, eu amei, sabe? Tipo… E o filme tem, sei lá, 1000 horas. Todos os filmes desse ano tem 1000 horas. Amigo, mas posso falar uma coisa? Verdade, Babilônia eu preciso ver, demorar 7 anos. Nossa, Babilônia é 1000 horas? Então. Mas eu fui ver, eu olhei assim, tipo… Daí terminou o filme, daí eu olhei pro meu irmão e falei… Caralho, são quase 10 da noite.
Passou muito rápido, de verdade. Eu não achei maçante. É que eu acho que é a experiência do cinema também. Eu tenho notado isso. Esses filmes longos, às vezes, eu prefiro gastar o dinheiro do ingresso, porque eu sei que eu vou desligar o celular, vou me concentrar. É isso, e você uma tem a delícia. desculpa de dizer pras pessoas, se elas mandaram mensagem, disseram, gente, Falar, eu tava no cinema. Agora, você não pode estar em casa e dizer isso. Tô vendo Netflix. A pessoa vai dizer, me responde. Porém, você não pode comprar o caminhão-pipa de Coca-Cola, porque aí você tem que ir no banheiro o tempo todo. É isso Não tem mesmo. pausa Hoje em no dia eu já cinema. criei técnicas, eu consigo ficar muitas horas sem ir no Eu não banheiro no consigo. cinema. Renan é rata de De cinema. coisa. Se Drive você- My Car, se você- Poderoso Chefão, tudo sem sair pro banheiro. Se vocês vissem o balde que o Renan comeu de pipoca quando a gente foi. Fui até julgada pela. Ai, eu amei. Fui juro, julgada me pela assustei. atendente, mas eu sempre como pipoca assim. Linda, tá certíssima, é o mocinho delas. Então, gente, mas eu amei esse filme, tá? Eu gostei. É isso, Foda-se a os dica críticos dela. aí, seus chatos do caralho. Muito bom o filme, eu gostei. Nick Silva, o que é a sua dica para este bloco? Bom, tenho duas. A primeira é, como prometido na semana passada, né? Depois do What's in My Bag do Black Media, eu falei que eu ia ouvir um dos discos e trazer o meu parecer Boa. aqui. E o disco em questão é o Product, do Braindex, que é uma banda do Phil Collins ali, do final dos anos 70, Ai, começo dos amigo. 80. Vende Então, pra mim. Ele é vendido como jazz fusion. Eu não achei tanto assim. É mais um art rock, um jazz rock ali. É bem legal, assim, é bem datado, assim. A produção é bem final dos 70 mesmo. Mas é divertido e o Phil Collins toca a bateria igual um maluco, né? Assim, ele é muito bom na bateria. Ai, meu amor. E, tem alguns momentos bem legais, assim. Ele não é tão longo, ele tem 46 minutos. Algumas faixas são longas, tem 7, 8 minutos, mas é um disco bom, assim, Boa. valeu a pena. Foi um achadinho. foi um rolê divertido. E minha segunda dica é o canal do Ora Thiago, o antigo Ora Porra do Twitter. Mas é que tem idade pra lembrar a hora. Pois é. Ele já tá há um tempo, acho que uns 4, 5 anos fazendo um canal no YouTube e dividiu ensaios, assim, sabe esses nerd writer da vida? Só que em português e muito bem feito. A pesquisa do Thiago é maravilhosa. Sim, e eu gosto muito do jeito que ele apresenta e tal, de ser meio ácido, meio humor jocoso, assim, é muito bom. Um dos vídeos dele, que é o Imaginário Fascista na Cultura Pop, caiu aí na mão da esquerdalha revolucionária e muita gente reagiu a esse vídeo, assim, João Carvalho, enfim, uma galera aí. E foi muito legal vendo essa galera, da esquerda radical, reagindo a esse vídeo que, enfim, acho que o Thiago tem um pouco esse viés, vamos dizer aí, de esquerda, né? Enfim, mais progressista. E aí é legal ver, essa galera reagindo a esse vídeo, assim. É bem divertido. O Thiago tá alinhado a essa questão essencialmente, de que ele é uma pessoa LGBT negra, né? E acho que isso Sim. traz um viés que é óbvio, que é natural e que norteia muitas das visões dele de mundo. E que às vezes se confronta com essas outras coisas, porque a gente sabe que alguns movimentos são meio assim. Mas eu acho que isso que é o interessante dele, né? Ele trazer esse olhar dele para obras e para as coisas. E ele tem uma pesquisa muito ampla toda vez que ele vai fazer um vídeo. Então, é muito interessante ver os caminhos que ele faz para chegar em determinadas ideias, como ele linka. Sim. Às vezes, sei lá, uma coisa meio nada a ver, a novela O Clone com 15 filósofos inesperados, assim. Acho que é muito interessante a forma como ele olha de forma muito séria para a cultura pop sem perder o bom humor. O Roberto Souza tá falando aqui do vídeo dele sobre ruptura, que realmente é bom pra caralho. Enfim, fala sobre esse mundo distópico do trabalho que a gente vive hoje em dia, né? E aí usa a série Ruptura pra ter vários insights sobre isso. E acho que esse do imaginário fascista na cultura pop também é isso, assim. Ele vai linkar muita coisa com, sei lá, The Boys, com aquela série do Neil Gaiman que eu não vi, que muita gente elogiou. American outra gente... Gods. Não, outra. O último lá, da Netflix. Sandman. Enfim, é muito legal, assim, são vídeos muito bons mesmo e acho que é meio que infinito, assim, você pode vasculhar todo o material dele que você vai encontrar coisas legais e insights legais, então vejam os vídeos que são muito bons e muito bem produzidos também. E é isso. Maravilha.
Boa. Fechamos então, né, minha gente? Uhum. Como eu falei, o espaço-tempo está perdido porque o Brasil só volta a funcionar depois do carnaval. Isso. Então nós ainda não estamos lendo comentários, fazendo todas estas coisas. Mas não se preocupe, a gente lê seu comentário, a gente guarda ele no coração e a gente pede que você o faça, porque isso é alegria, é carinho, é amor, entendeu? É compartilhar afetos. É isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E vocês podem ler meus textos lá no Screen and Yell. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. É isso, um beijo. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Além disso, você pode seguir as nossas redes, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Você chega lá, deixa seu comentário, deixa seu like, interage, compartilha com os amigos. Além disso, você pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcastvfsm a partir de R$5. Você pode assistir as nossas gravações ao vivo. Ó, o pessoal que está vivendo o tempo junto com a gente. Quem está aqui, Isadora Almeida? Leia pra gente. São muitos ainda. Vou ler alguns. Fabrício Neri, Tuane Malman, Lucas da Ascensão, Valmor Viana, Pedro Carvalho, Jefferson Kozenieski, Roberto de Souza. É isso, né? Pô, galerão Coelho aqui, também, hein? Ah lá. Pô, muita gente, É que tem que até que rolar. fazer o coisa… Além dessas coisas todas, minha gente, você pode, sabe o quê? Quando você ouvir o episódio, você clica em compartilhar. Manda pra sua mãe, manda pra sua tia, compartilha no isso. Stories, compartilha no Twitter. Pra gente ganhar aquele belíssimo selo de episódio muito compartilhado. Ano passado ganhamos um, foi muito bonitinho. Mas queremos mais, a gente quer sede de vitória. Então compartilhe. É isso. É isso! Um beijo, moçada! Compartilhe. O menino Kleber Fax tá num cruzeiro, mas não se preocupe, ele não está na Hell and Heaven, ele não levou um micro-ondas para alto mar. Ele está com sua avó num cruzeiro da terceira idade. Logo ele retorna, tá bom, minha gente? Vendo o show do Roberto Carlos, ele falou que foi muito bonito. Emoções inclusive. ao mar, né? Perfeito. Muito bom. Além disso, a gente tem lançado vários episódios na segunda-feira, então você já pode conferir lá. Tem clássicos das Rain, tem Por Trás do Disco a Sarah Não Tem Nome. Então volta um pouquinho aí, você já vai poder ouvir as outras coisas que a gente está trabalhando. É isso, até a próxima semana. Se cuidem no carnaval, bebam água, não bebam do copo de desconhecido. Cuidado com o cartão. Cartão, cola um adesivo, presta atenção, Desativa caralho. o negócio por aproximação. Leva a doleira, se possível, deixa o celular em casa. Não Tira se perde dos seus dinheirinho, né? amigos. Lança É perfume isso, só gente. importado. É isso. Cuidado com as drogas também. Vamos de redução de danos. Tomem água e se cuidem. Bom carnaval, meus anjos. Até a próxima semana. Beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.